destruição. William. Debate com ética e respeito. Na arena dialogamos perfeitos. Construímos juntos com confiança. Erguemos a bandeira da esperança. Compromisso é o que nos move. A educação é o que nos comove. Com palavras vamos avançando. O futuro vamos moldando. Conectados pela fé, unidos sem perder a fé. Juntos somos mais fortes nessa arena de vozes. Conectados pela fé, unidos sem perder a fé. Juntos somos mais fortes nessa arena de vozes. Debate com ética e respeito. Na arena diálogos perfeitos. Construímos juntos com confiança. Erguemos a bandeira da esperança. Compromisso é o que nos move. A educação é o que nos comove. Com palavras vamos avançando. O futuro vamos moldando. Conectados pela fé, unidos sem perder a fé. Juntos somos mais fortes nessa arena de vozes. E aí, pessoal do Arena Apologética, professor Luiz Eduardo, mais uma vez, falando sobre a pluralidade na Bíblia, prova a Trindade. Convença-me do contrário. Hoje vai ser uma grande live. Hoje vai ser um momento em que o professor Luiz Eduardo vai desafiar que alguém prove ao contrário que a doutrina da Trindade não é bíblica. É isso aí, senhoras e senhores. Bem, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Você vai poder, talvez, no final, fazer perguntas, participar. Então, o que você acredita? A doutrina da Trindade é bíblica? Isso é um assunto que já vem sendo debatido há muito tempo. Algumas pessoas dizem, mas de novo sobre Trindade? Sim, desde 325, desde muito tempo que esse assunto vem sendo abordado no mundo da religião, na história. Então, sem mais delongas, eu quero chamar alguém que tem estudado sobre esse assunto, que tem feito livros, escritor, professor Luiz Eduardo, que já foi pastor de igreja, acadêmico. Então, ele é o que mais entende desse assunto, ele melhor domina. Então, sem mais delongas, eu quero estar chamando agora quem de fato entende desse assunto. Ah, mas eu entendo. Ah, rapaz, se você entende, então convença do contrário o professor Luiz Eduardo, se você puder, depois da vinheta. A Trindade é bíblica. Arena Apologética recebendo mais uma vez o professor professor Luiz Eduardo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, meu nobre. O que você
espera dessa noite? Espera que as pessoas possam lhe convencer do contrário? Como que tá as expectativas suas? Shalom, Elton. Muito boa noite para você, para o seu público. Estamos aí mais uma vez, vamos fazer a nossa seguidinha aí de séries sem o Atafona, mas com muita qualidade, com muito conteúdo abençoador aí para aqueles os que querem, estão abertos a ouvir a verdade. Tenho muitas expectativas aí em relação a quem possa subir. Espero que subam alguns, porque com certeza o diálogo sempre é muito proveitoso, como foi das últimas vezes. Caso não venham, claro que a gente vai aproveitar alguns trechos e alguns recortes também para fazer umas considerações importantes. Algumas surpresas nos aguardam, eu diria aqui, Elton, tá? No decorrer dessa live. Mas Maravilha. É isso aí, vamos lá. Antes de nós adentrarmos primeiramente ao ponto da live principal, quero mandar um abraço para lá o Newton, dos Estados Unidos, dizendo pra cima Luiz, também o Yuri Moraes presente, Jarvan, Valério presente, um abraço para você, canal Diesel presente, temos a presença dos meus vídeos, Hark Rubron, Pastor Anderson Moreno Oficial, também temos aí a presença do Lucas Mateus no chat, examinando as escrituras. Deixa eu ver quem mais que está aqui conosco. Isso que é para o Jefferson Gomes presente. Pois bem, Luiz, pode ficar à vontade, pode começar a fazer aí as suas explanações, o que se quiser, fica à vontade. Elton, uma honra, obrigado aí mais uma vez por ceder esse espaço e fique à vontade, caso esbarre no grego aqui, com certeza você é o professor de grego para nos conduzir aí na parte técnica disso, beleza? Tranquilíssimo. Seguinte, pessoal, tem muita coisa bacana para falar sobre pluralidade. Vocês viram que eu dividi a nossa agenda aqui, desses últimos 3 encontros, justamente falando sobre esses aspectos das menções triádicas, fugiu agora a palavra aqui, o circumsetio, né, que é a pericorese, e agora, finalmente, a pluralidade de pessoas transmitida de alguma maneira na Bíblia. Será que tem? Então, eu quero fazer aqui um movimento interessante com vocês de analisar esses textos. Antes de tudo, deixar claro o meu objetivo. Como a gente às vezes acompanha os comentários, né, Elton, e algumas considerações do pessoal, eu acho sempre importante fazer o mínimo de consideração para o pessoal entender aí qual que é o nosso propósito. Então, é o seguinte, não estou aqui perseguindo ninguém, mais uma vez, embora às vezes a gente fale aí de alguma igreja ou outra, de posições distintas das nossas, aí eles também falam da gente, não tem nenhum problema, é debate de ideias, aqui é uma arena apologética, mas, antes de tudo, o meu propósito é evangelístico, tá, galera? Então, para quem não sabe, por exemplo, Elton, hoje, às 4 da manhã, e não é para me sentir nem me achar por isso, não, misericórdia que eu tenho que ter diante de Deus, essa é a verdade, mas hoje, de madrugada, né, eu estarei, por exemplo, numa rua, uma rua boêmia lá, onde a gente está com alguns cristãos Luiz, indo evangelizar. Desculpa interromper, Opa, você consegue botar o WhatsApp tirar as notificações? Porque fica aparecendo... Eu fechei aqui. Tá. Isso, verdade. Desculpa interromper, pode continuar. Não, obrigado, Elton. E, por exemplo, hoje à noite, a gente tem feito isso algumas semanas já, estamos evangelizando nas madrugadas, né? Evangelizando pessoas aí da vida boêmia, temos tido alguns resultados muito bacanas. Então, a gente quer sim pregar o evangelho. Outra forma legítima de pregar o evangelho, Elton, eu entendo que é aqui, é nesse canal, onde a gente faz apologética e enquanto estamos defendendo a Trindade, falamos de Jesus, falamos da sua divindade, do preço pago na cruz, e aqui eu acredito que muita gente está sendo alcançada com a verdade. Então, louvo a Deus. Por isso, esse sim é o nosso objetivo. Agora, falando do nosso conteúdo, Elton, quero, talvez para surpresa de alguns, fazer algo diferente aqui no começo. Não vou chegar defendendo a pluralidade, eu vou chegar contestando a pluralidade. Mas calma, eu mesmo vou me refutar logo em seguida. Mas eu quero fazer algumas considerações acadêmicas, justamente. Vamos tecer o comentário no seu nível assim, relevante mesmo, acadêmico, para que as pessoas saibam aí, e, inclusive tenham informações que nem sempre estão disponíveis de um modo fácil para o pessoal, tá bom? Vamos lá. Falando sobre pluralidade, o primeiro argumento que eu ouço, eu como professor de hebraico, a gente já sente assim, poxa, galera, quando fala assim, fala às vezes meio sem pensar ou sem contextualizar o argumento. É isso que eu vou fazer, eu vou contextualizar o argumento. O primeiro argumento que eu ouço de pluralidade é o Elohim, né? Que no princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim.
E esse Elohim, realmente, a sufixação ali é plural im, né, masculina, se fosse feminina seria ut, por exemplo. Quando é feminina, você termina com o re, né, o ra, por exemplo. Sussá, por exemplo, né, seria as éguas, ou sus, né, um cavalo normal, sussim, que seriam os cavalos no plural, e assim por diante. Sussot. E aí a gente vai vendo que tem essas terminações, ok. Mas o argumento não é tão simples assim. Só porque tem a terminação plural, logo temos vários deuses ali, nós não cremos no triteísmo. Trindade não crê que existem vários deuses, já começa por aí. Uhum. Então, será que os primeiros leitores entenderam a doutrina da Trindade quando falavam a palavra Elohim? Como eu já sempre argumento, né, Elton? Deus faz uma revelação progressiva e há coisas que ele vai revelando aos poucos, né? Existe sim coisas que são sombras das coisas futuras ali do Antigo Testamento. Mas antes de tudo, vamos ver então o que a língua pode nos dizer sobre isso, a cultura, a própria gramática e assim, acadêmicos. Quero citar os acadêmicos. Vou começar por esse cara aqui. Não sei se a gente consegue jogar para vocês na tela. Tá vendo? Comentário histórico-cultural da Bíblia. Recomendo, muito bom. O do Novo Testamento é um pouco melhor, há outros mais profundos, mas esse aqui tem uns caras muito referência, tipo John Walton, Victor Matthews e Mark Havalas, tá? Vamos ver o que eles falam, por exemplo, de Isaías 6. A quem enviarei, quem há de ir por nós, esse nós aqui, assim como Elohim, né, plural, aqui é no pronome, lá é na sufixação do substantivo, aqui é no pronome. Diz assim, ó, quem irá por nós? Aí ele responde assim, o comentário. A imagem familiar de um trono rodeado por um concílio celestial está presente em textos ugaríticos, com bastante destaque na epopeia ugarítima de Keret, embora o concílio cananeu seja formado pelos deuses do panteão. Opa, então o contexto histórico-cultural mostra que em outras culturas religiosas você tinha essa ideia da divindade rodeada por uma corte. E, de fato, há vários textos na Bíblia onde Deus também está rodeado por anjos e de uma corte. Será, então, que Deus está conversando com a sua corte quando fala quem há de ir por nós? Estou fazendo perguntas, galera. Aguenta aí. Vou colocar agora um outro cara que é muito referência. Discordo de um punhado de pontos dele, mas não deixo de reconhecer que é um excelente teólogo e tem muita coisa boa para consumir. Bruce Waltke. Isso que quase todo mundo conhece, né? Bruce Waltke. Sim. A Teologia do Antigo Testamento, que é uma das minhas matérias, tá? Tá aqui. Então, vamos ver o que o Bruce Waltke fala sobre Elohim, por exemplo, e a pluralidade. Aqui, eu vou ler na página 419, quando ele fala em outros momentos aqui do livro também, vou trazer só um recorte, mas ele diz o seguinte, ó, a forma plural Elohim, quando se refere ao Deus de Israel, não indica a existência de mais de um Deus, como seria o caso em nosso idioma. Na gramática hebraica, ao contrário da nossa gramática, é comum o plural possuir outros usos além de indicar mais de uma unidade. Por exemplo, é empregado para designar abstrações, é usado também por natureza para algo grande ou complexo, e aí ele vem. Os gramáticos se referem ao uso plural em Elohim ou outros substantivos como plural intensivo. Traduzindo aqui, é como alguns explicam também, plural majestático ou ainda plural honorífico, né? Uma forma, ele vai dizer assim, ó, quando aplicado a divindades, às vezes esse plural intensivo é chamado de plural honorífico. Em outras palavras, a deusidade, né? Enfatizando a divindade. Isso tá no slide? Não, estou falando tudo aqui na citação, aí daqui a pouquinho eu jogo no slide. Sim. Tá? Primeiro eu quero contextualizar com as citações realmente. Show. Então, sim, temos posições a respeito disso. Tá? Quero trazer mais uma aqui para vocês. Outra boa referência, né, uma das minhas primeiras compras lá na época de seminário, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, tá? Laird Harris, Gleason Archer, Bruce Waltke, mais uma vez. Excelente referência também, tá? Aqui, o que eles vão falar? A terminação plural é normalmente descrita como um plural de majestade. Opa, mais um acadêmico dizendo isso, ó, gente. Não tendo a intenção de ser um plural comum quando usado para se referir a Deus. Isso pode ser visto no fato de que o nome Elohim é coerentemente usado com o verbo singular. Realmente, às vezes aparece o Eloá, tá, Elton? Eloá seria a forma singular de Elohim, não sei se está acostumado com essa parte hebraica. Não. Bem como os adjetivos e pronomes também no singular. Então, outras coisas aqui interessantes. Ó, encontramos no cananeu, ao contexto histórico e cultural, uma tendência crescente de empregar o plural Ashtarot,
Astartes, né, em outras palavras, Anatotes, que é a terminação plural de anates, por exemplo, seria no mais aportuguesado, no sentido claro de totalidade de manifestação da divindade, ou seja, mais uma vez, uma forma de ênfase. Opa, então, olha só, já citei esses 3 caras aqui, todos eles concordando. Tem mais, Luiz Eduardo? Tem mais. Vamos ver esse camarada aqui, Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento. Obra acadêmica também, tá? Vou ler aqui na página 396. Quando ele vai falar sobre a palavra Elohim, ele diz assim: sua forma plural pode significar que o termo teve tons politeístas. Pensando na origem, olha, esse aqui já está dando uma posição diferente. Talvez a origem disso aqui tenha sido politeísta, ou pelo menos menos que completamente monoteísta, em algum tempo do passado. Aí ele fala: o termo é menos comumente considerado um plural de majestade. Esse aqui já não concorda tanto com o plural da majestade, percebeu? Vocês estão vendo, gente, o conflito aqui de ideias entre os próprios acadêmicos? Tá prestando atenção? Ó. Enquanto perspectivas trinitarianas provavelmente não sejam consideradas, o Antigo Testamento testemunha uma riqueza e complexidade do reino divino de tal forma que desenvolvimentos trinitarianos posteriores parecem bastante naturais. Esse aqui até entende, ó, olha, parece que tem alguma coisa aqui realmente que não é à toa que a doutrina da Trindade olha para esses textos, pensando algo a respeito, algum tipo de ligação. Então você vê que existem algumas opiniões, tem outras, tá? Eu poderia citar, por exemplo, o judeu messiânico Michael Brown, é um cara muito fera também, referência, também defende que haja um plural majestático, e assim por diante. E aí, gente, poxa, Luiz, você veio defender Trindade e está refutando agora usando esse argumento? Não, pera, tem mais. Eu quero contextualizar, eu quero entrar no nível de fato profundo com você, e aí vamos olhar a Bíblia. Vamos agora à Bíblia. Eu citei os acadêmicos. Vamos à Bíblia e vamos ver o que ela diz sobre isso? Qual que é o uso que ela faz dessas palavras de fato? Então eu vou começar aqui com os nossos slides a partir de agora. Pode subir para nós, Elton, por favor? Opa, vamos nós. Aqui está. Joia. Então, Elohim, a palavra comeu um pouco aí, que está em amarelo, mas é Elohim no hebraico. Vamos ver. Então, assim, será que Elohim foi usado para designar especificamente a Trindade? Não parece, realmente, porque olha só, Samuel 5,7 chama Dagon, que era um deus, né, um deus pagão, chama Dagon nosso Deus. E lá está o quê? Eloheinu, ou Eloheinu, dependendo da pronúncia que você tem do hebraico. Eloheinu, nu, esse nu é a sufixação, né, os pronomes aí muitas vezes aparecem sufixados. Então, nesse caso, por exemplo, Eloheinu, esse nu é o nosso, Elohim, né, plural, então é nosso Deus, ou nosso deuses, literalmente, né, nossos deuses. Então, não, se fosse assim, eu teria que entender que Dagon também é uma trindade. Se necessariamente a palavra Elohim aponta para a trindade, por que a Bíblia também está chamando, quando se refere a Dagon, os caras também se referem a Dagon como Elohim, entende? Vamos de novo, Juízes 6,31. Se ele, Baal, é Deus que por si mesmo contenda. E aqui Baal é chamado do quê? Baal de Elohim. Êxodo 21,6. Aqui é mais interessante. Então o seu Senhor o levará aos juízes. Juízes aqui também é Elohim. Juízes também estão sendo chamados de Elohim. E aí, gente? Então eu estou mostrando o substantivo. Beleza. Tem mais algum? Vamos ver. Se é plural de majestade, a gente espera que seres ou coisas que eram consideradas de grande porte ou de grande natureza fossem chamadas com plural de majestade. Será que isso ocorre? Parece que sim. Lá em Jó, se eu não me engano, é o capítulo 41 aí, fala assim: eis agora o Behemoth. Só esqueci de colocar o capítulo. Behemoth. Behemoth, olha como é que tá. Ot. Não sei se vocês repararam, mas eu tinha falado que Ot é terminação plural feminina. Então, sim, o Behemoth, citado na Bíblia, ele está no plural. Ele é uma palavra essencialmente plural. Interessante. Salmo 8,5 vai dizer: fizeste-o um pouco menor que os anjos. Também aqui, anjos é Elohim. Salmo 74,13 diz: tu dividiste o mar pelo teu poder. E aí ele continua: quebraste as cabeças das serpentes das águas.
Por que é interessante isso aqui? Porque está tudo no plural, a gente traduz no português no plural, mas essas serpentes das águas, alguns teólogos vão dizer que é o Leviatã, que é um só. E que esse Leviatã, que é um só, está sendo chamado no plural porque é um plural honorífico, majestático, um plural intensivo. Portanto, Salmo 74:13 seria uma referência ao Leviatã, mas está no plural. Então, são as serpentes das águas, mas é uma serpente só. É a serpente, o Leviatã. Olha quanta informação curiosa, né, gente? Olhando só para esse slide, talvez eu já estivesse te convencendo de que não, deixa para lá então, né, Luiz Eduardo? Não vamos defender a Trindade olhando para esse tipo de argumento. Parece que não está fazendo muito sentido mesmo. Será? Será? Vamos continuar um pouco mais. Vou piorar um pouquinho antes de melhorar. Adonai. A palavra Adonai, Deus é chamado muito de Adonai. Adonai, se você for ver na Bíblia, ele é um plural também, Alto. Tá? Uhum. Porque se eu quisesse falar no singular, eu falaria Adoni. I. Por exemplo, ele é Deus. Eli, meu Deus. Eli. Adoni, meu Senhor. Mas se eu quiser falar meus senhores, eu digo Adonai. Adonai, literalmente, o que eu tenho aqui? O Nun, não sei se vocês viram, aqui em Gênesis 24:9 eu dou um exemplo disso. O Nun, que é a penúltima letra ali, acompanhada do Kametz e o Yud, ele reflete o plural. Lembra do Nu, que eu citei lá no começo? O Nun, a letra Nun, né? A consoante Nun muitas vezes aparece indicando a pluralidade do N. Eu gosto de fazer o vínculo, fazer a comparação de que é o N do nós, no nosso português. E o final, o Vav ali no final, também vai mostrando todos esses tipos de coisas. Então, o Adonai é realmente isso. No Gênesis 24:9, vamos pensar assim, se é algo só para Deus, será que é uma coincidência? Ou será que outras pessoas com realeza ou com algum tom de autoridade também são chamadas de Adonai? Aí começa a ficar um pouco mais estranho, Elton, porque a palavra meu Senhor, quando fala para Abraão, quando fala para reis, quase nunca é usado Adonai. Adonai é só para Deus. Olha que interessante. Adonai, esse aparente plural majestático, funciona muito com Deus. Algumas pouquíssimas exceções vão ocorrer quando fala seu Senhor. Aí sim, quando aparece para Abraão, a maioria das vezes, Abraão, Jacó, eles são senhores Adoni, no singular. Mas quando chega em Gênesis 24:9, realmente, ali, então, pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor. Seu senhor, Abraão está sendo chamado de seus senhores. Seus senhores, literalmente. Por quê? Porque tá Adonaiva. E, mais uma vez, tem o plural aqui. Parece ter alguma ligação com o plural majestático. Êxodo 21:4, não para por aí. A esposa e seus filhos serão de seu senhor. Seu senhor aqui é o senhor dela, né, da mulher. Por isso que tá lá Ladoneiha. E ele sairá sozinho. Mais uma vez está no plural. São poucos, tá? São poucas vezes que aparece dessa forma para Adonai, para a palavra Adonai. É uma coisa curiosa já, bem curiosa. A gente não consegue tecer alguma coisa mais conclusiva a esse respeito. Por que varia tão pouco o Adoni, né? Em algumas sequências só, como seu senhor, é que vai aparecer plural. Gente, muita informação aqui, eu sei, eu estou indo mais técnico, faço questão de um pouquinho mais técnico aqui com vocês. Mas agora vamos para os textos bíblicos de fato, onde nós dizemos, então, que houve pluralidade, seja no substantivo, seja no pronome, seja no verbo, também tem no verbo, eu vou mostrar aqui. E vamos ver se é só mera coincidência, se é tão somente um contexto cultural e acabou, né? Gênesis 1:26, o que está escrito lá? Vaiomer Elohim nasce Adão Betsalmeno Kidemuteno. Ele disse, façamos, nasce, eu destaquei ali, o homem a nossa imagem. Betsalmenu, o nu ali é nossa. E a nossa imagem, que demuteno, que vem de Tselem e Demut. Tselem e Demut estão no nossa imagem, nossa semelhança. Olha que interessante, gente. Portanto, o que está sendo dito? Que o homem vai ser criado à nossa imagem e semelhança. Pergunta. O homem foi criado à imagem de Deus e dos anjos, então? E da corte celestial? Alguns unitaristas e unicistas e outros
vão tentar argumentar que, não, é só um estilo de verbo, que nem hoje em dia, né, ou na época da monarquia, falava, vamos lá fazer isso, e na verdade só eu que vou e faço, é só uma expressão, né, um estilo da literatura da época. Mas, gente, tá muito estranho, porque olha só, olha o versículo 27, agora eu vou começar a refutar algumas coisas aqui. Gênesis 1, 27 diz, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, a gente lê o texto, mas lê o seu contexto. O texto, realmente, se eu olhar de um relance, parece só um plural majestático. Mas quando eu olho para o contexto, é a sua imagem, a imagem de Deus que o criou. Fora que alguns estudos demonstram, se eu não me engano, o próprio Wayne Gruden também fala disso, que plural majestático em substantivo até tem sido encontrado, alguma coisa correlata mesmo em outras culturas, mas nunca uma coisa conclusiva em relação a pronomes ou a verbos, principalmente verbos, tá? Que é o que a gente vai ver depois aqui. Inclusive aqui já, né? Façamos, aqui nós já temos o verbo e também a questão aqui do pronome. Lembrando que façamos aqui está no imperfeito, né? A gente olha muito o aspecto do verbo para saber se está no presente, passado, futuro, porque não existe isso no hebraico. Você tem uma ação completa e incompleta, perfeita e imperfeita. Então, assá é fazer, né? O na assé, esse nun ali antes, ele dá a entender que é um verbo imperfeito. Ok. Foi feita a imagem de Deus. Então não foi feita a imagem de Deus e de um anjo, ou uma imagem amalgamada, foi feita a imagem de Deus. Como que então a imagem de Deus pode ser a nossa imagem, gente? E será coincidência? Agora eu vou para um argumento quantitativo, Elton. Coincidência? Vamos ver mais textos. Gênesis 3, 22. O que está escrito aqui? Vaiomer Elohim, Vaiomer Adonai Elohim, né? Hem Hadamah Adonai que errad mimenu. Então ele vai dizendo assim, ó, então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, né? Ahad, né, que é o um ali, de nós, mimenu, lá da Atz, vará, conhecendo o bem e o mal. Se tornou como um de nós. Mas calma aí, estar como um de nós, Elton, a gente está lendo o 3:22. Vamos ler o 3:5? O que aconteceria? Olha lá, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, comer do fruto da árvore proibida, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aí chega lá na frente e fala, tá vendo? Se tornou como um de nós. Deus aqui é Elohim. Aí alguns, para tentar fugir disso, tentam explicar que Deus aqui no versículo 5 é a corte celestial. Não, gente, é Deus. 3:5. Sereis como Deus. E ser como Deus deságua no versículo 22. Ser como um de nós. Ser como um de nós. Vocês estão entendendo isso aqui, galera? Não parece ser coincidência. Há uma pluralidade divina, sim, ainda que haja um recurso linguístico paralelo aqui ocorrendo. Ainda que haja. Não estou dizendo que não há um plural majestático, não estou nem negando. Embora seja também muito inconclusivo, como vocês já estão vendo. Não é um assunto tão simples. Quem acha que é simples, tem uma resposta, é porque não estudou, Elton, direito esse assunto. Não é um assunto tão simples de se concluir. Seguindo. Gênesis 11:7. A coincidência? Vamos lá. De novo, ó. Ahav. Agora ele entra numa palavrinha interessante ali, ó. Nerdá. O que ele está dizendo aqui? Desçamos. E aí vem e fala, e confundamos. Balá. Gente, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Agora quem que vai descer? Deus e os anjos? Não, ele falou que ia descer, mas foi só ele. Vamos ver, Gênesis 11:5. E o Senhor desceu. Que é justamente a mesma raiz da palavra, Yud, Resh e Dalet. Vaired, para ver. Então, desçamos. E quem que desceu? Deus. Gênesis 11:9. Falou que era para descer e confundir. E ali no versículo 9 fala, pois ali o Senhor confundiu. Balal. Balal é confundir. Então, Deus confundiu. Mas quando Deus confunde, Deus desce, desçamos e confundamos. Não foi o anjo que desceu, não foi a corte celestial, foi Deus. Porque é para Deus que se diz, desçamos e confundamos. É muita coincidência. Interessante. Estou repetindo aqui, estou sendo repetitivo mesmo. Com algumas palavras aqui para vocês pensarem a respeito. Isaías 6:8, nós já falamos aqui sobre isso, né? Aqui no finalzinho ele fala, né? Yeler lanu, ou seja, quem irá de ir, né? Por nós.
lanu, para nós, né? Lanu, lanu. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, quem há de ir por nós? Se fosse a corte celestial, Elton, se fosse um plural majestático. Travou. Deu uma travadinha aí, vamos aguardar o Luiz voltar. Voltou. Oi? Eu dei uma travadinha. Cortou aí? Se fosse como tá um. bom. Eu escutei. Se fosse um plural majestático, eu escutei até aqui. Isso. Faria mais sentido ele dizer: a quem nós enviaremos. Cadê o nós enviaremos? Cadê o nós ali antes de enviar? Não tem. Mas ele fala enviarei e que há de ir por nós. Você viu que ele mistura o verbo singular, né, junto com o plural, mais uma vez no pronome. Cara, isso aqui é legal demais. Então, é para fazer a gente fritar a cabeça mesmo, pensar sobre a Bíblia. Eu não acho que foi à toa. Lembra do que eu já falei, Elton? Que parece que Deus faz de propósito algumas coisas. Porque se Deus não é uma trindade, se Deus não é uma pluralidade, é só um acaso infeliz que ocorreu na Bíblia o tempo todo. Mas se Deus é uma pluralidade de pessoas, ele pode até mesmo ter usado um recurso linguístico da época, que seja, em parte, algumas coisas do plural majestático, mas feito uma hipérbole disso e mostrado nisso sombras das coisas futuras. Eu acredito que essa é a melhor explicação. Uhum. Por que, galera, que eu falo isso? Aí eu vou entrar aqui. Um argumento quantitativo. Vocês estão percebendo que são vários textos, e não apenas vários textos sobre a pluralidade. Eu estou dizendo que existem várias questões que nós viemos trazendo desde que o Atafona começou a debater comigo até agora, em outras lives que eu tenho feito. É uma enxurrada de informações apontando Deus e apontando a sua pluralidade. Então, assim como eu tô fechando agora a minha pós-graduação em TDI, né, Elton? Até debati recentemente aí com algumas pessoas, né? Já tem pós-graduação em TDI, né? Eu não sabia. TDI. Só falta entregar o trabalho, está praticamente pronto, mas já estamos fechando o curso. A primeira pós-graduação no Brasil e no mundo, né, em TDI, Teoria do Design Inteligente. Tive um debate com o Francesco, diga-se de passagem, Elton, não quero ser provocativo aqui não, mas o Francesco estava combinado a gente fazer 2 debates. Aí debatemos o primeiro e tem um negócio aí que ficou famoso, né? Você entrar lá no canal da TDI, nós temos um react, que ele usou um argumento sobre o baralho ali bem complicado, né? E não sei se foi isso ou qualquer outra coisa, ele faz as alegações dele lá, mas desistiu de debater comigo, bem parecido com o Atafona. Parece que o pessoal gosta de desistir de debater comigo, sem me achar nem nada. Mas será que você está causando medo nas pessoas? Rapaz, eu acho que as pessoas estão com medo de debater contigo, viu? Deixa eu até aproveitar esse espaço aqui, Elton, já formalizar também. Logo depois do debate, logo depois desse debate que eu tive com o Francesco, esse que desistiu de debater o segundo debate comigo, logo depois teve um monte de galera aí fazendo live, fazendo react, em outros canais aí de ateus e outras coisas mais. Ah, foi? Fazendo react. Teve um burburinho. E num desses reacts eu vi que tava o biólogo Henrique, né, fazendo react lá do meu vídeo. Então eu queria formalizar isso aqui, tá? Assim como o próprio biólogo Henrique gosta de desafiar o Marcos Erbel e outros, estou desafiando oficialmente o biólogo Henrique a um debate sobre TDI, tá? Vamos debater, vamos conversar. Inclusive, em breve, esse debate, você e o biólogo Henrique, vai acontecer aqui no Arena Apologética. Opa, assim esperamos, estamos ansiosos, só depende da agenda, tá? Daria a minha prioridade de agenda aí à agenda do biólogo para que isso ocorra. E é isso aí. Então, para a gente não ficar só nos reacts, né? No react é muito cômodo. Então, vamos fazer o tete-a-tete, vamos expor aí os nossos argumentos, combinamos o formato que for melhor aí para ambas as partes e deixar o público decidir quem tá com a verdade, tá bom? É isso. Então, fechado aqui esse parêntese, eu acho muito bacana o argumento da TDI no seguinte, Elton, e é isso que eu ia conectar aqui com a nossa live de hoje. Na TDI, o nosso argumento não é só qualitativo, é também quantitativo. Em que sentido? É o acúmulo de evidências que vai me mostrando que algo ocorreu. Deixa eu fazer uma analogia, toda analogia é falha, mas uma analogia que nos ajuda a entender. Se eu estou andando com o meu carro e eu ouvi um barulho, puf, e falo, será que o pneu furou? Não sei, deixa eu continuar andando. Daqui a pouco você sente que o carro está mais pesado. Segunda evidência. Acho que tem alguma coisa acontecendo. Mas você não para, continua andando. Daqui a pouco começa a bater. Chega um momento que aconteceu tantas sequências de evidências que não tem como. O carro, você acabou com a roda do teu carro. Por quê?
porque você não se ateve às evidências. E nós fazemos isso, até mesmo nas ciências históricas, como é o caso da TDI, no método abdutivo, esse acúmulo de evidências para a melhor inferência. O que eu estou propondo, no caso da pluralidade divina, também é isso. Tudo que nós já viemos falando, Elton, mostrando tantas coisas maravilhosas sobre a divindade de Cristo, sobre a pessoalidade do Espírito, sobre a Trindade, sobre a pericorese, sobre as menções triádicas, tudo isso vai se acumulando. Aí, quando eu chego na pluralidade, se eu tivesse só pluralidade, mais nada da Bíblia, talvez perdesse força, mas é essa evidência e o acúmulo de todas as outras evidências que nós já mostramos. Então, a coisa para de ser uma coincidência infeliz, um acaso feliz. Não é mera coincidência, galera. A pluralidade, a minha opinião, Elton, essa é a minha opinião, pode sim ter um fundo ali de linguístico, cultural, histórico, mas que Deus hiperbolizou e usou isso como uma sombra das coisas futuras, de modo que a pluralidade divina, a Trindade, está sim entranhada nesses textos de um modo maravilhoso. E falo isso com alegria no coração, entendo que essa é a verdade de Cristo, tá bom? Então pense sobre isso. Negar um fato é uma coisa, gente, mas negar uma sequência, uma enxurrada incessante de fatos e evidências, aí não dá. Aí a gente já começa a partir para o negacionismo. É não ter a humildade de reconhecer quando nós estamos errados. E ó que eu já fiz muito isso, hein? Já fiz muito, né? Posições teológicas e outras coisas. Tenhamos essa humildade, nos dobremos diante da verdade das Escrituras. Ok. Aí tem algumas outras coisas interessantes que eu quero trazer para vocês, né? Por exemplo, essa palavrinha destacada aí, que é o niglu. Niglu, em Gênesis 35, Elton, ele está num contexto onde Jacó ele vai construir um altar e chamar o local de El Betel, né? Porque ali foi que Deus se revelou a ele quando fugia de Esaú. E ali realmente ocorre alguma coisa diferente, porque o plural está aparecendo de um modo muito mais inusitado, diria assim, né? Deixa eu só pegar aqui rapidinho para... quando fala aqui, ó, niglu, que é aparecer, fala que apareceram. E ali, Elive, né, Elohim. Elohim tá no plural também, né? Então, nitidamente apareceram, deuses apareceram, né? Alguns tentam explicar, Elton, só para ver como é complicado. Não é tão simples a discussão. Alguns tentam explicar que é porque Deus apareceu várias vezes a Jacó, então por isso que apareceram, como se fosse um plural dos fatos, né? Gente, a verdade é que não é muito conclusivo isso aqui, não. Mas o hebraísta tal, mas o acadêmico tal. Vocês viram aqui, eu citei alguns. E eles já começam a se contradizer entre eles mesmos. Vamos aos fatos. Os fatos aqui, assim como na biologia, assim como eu argumento quando eu estou debatendo TDI, Elton, as coisas são mais complicadas do que parecem. Não dá para simplificar se não é simples. Tem coisas que são simples. Da Trindade, eu mostrei textos aqui claríssimos, coisas simplíssimas. O verbo era Deus, ponto. Né? Tá lá. Agora, tem coisas profundas e mais complexas, como esse texto aqui de Gênesis 35, que eu posso dizer, cara, é uma variação da língua. Pode ser. É plausível. Pode ser uma variação da língua muito inusitada e muito rara. E pode ser que não. Eclesiastes 12:1 também é um texto bem interessante. Aqui está assim, ó, Zahol et... Deixa eu só... Tem algo aqui cobrindo. Borechá, né? Borechá. Zahol et Borechá, Bamei, Bimei, e assim vai. Esse Borechá, né? Borchá, ele literalmente é o criadores. Teu criadores. Ra aqui é o teu, né? O Ra é pronome sufixado possessivo, masculino singular. Mas vem de criadores aqui, plural. Então, lembre-se de teus criadores. O que é curioso, Elton? Eu pesquisei, posso estar errado, mas nas minhas pesquisas é a única ocorrência na Bíblia toda. Eu não achei outra. Se alguém achar, tranquilo, mas eu não achei. Só tem aqui. É uma variação da língua? Pode ser. Pode ser um erro de copista? Pode ser um erro de copista. Ou pode ser algo mais profundo? Talvez. Então, é assim, Elton, tem coisas que a gente bate o martelo com toda certeza. Como eu já mostrei em várias outras lives. Outras a gente não sabe. E a gente pode ter a humildade de reconhecer. Cara, é um texto muito interessante, que no acúmulo das evidências me faz pensar que pode não ser uma mera coincidência, nem sempre. Tá? Então, gente, interessante, né? Bastante coisa aí para pensarmos.
Agora, eu quero ir para um outro nível, uma outra camada da argumentação. Eu falei de pluralidade, mas eu não quero olhar só para o Antigo Testamento, eu quero olhar para o Novo, embora até na Septuaginta, no grego, acontece um pouco dessa pluralidade também na Septuaginta, né? Uhum. Mas quando eu venho para o Novo Testamento, eu quero mostrar da forma mais clara. Por quê, Elton? Eu vou aproveitar para refutar um pouco aqui também o conceito do unicismo, né? Inclusive, espero ainda achar um unicista que queira debater comigo. Tem alguns poucos que a gente vê por aí, né? Por exemplo, o Tony. Se o Tony estiver vendo, ó, já está convidado. Vamos conversar teologicamente, vamos debater, estou aberto a isso. Outros aí que possam surgir. Mas eu quero refutar um pouquinho aqui do unicismo também. Tony tá aqui na live? O Tony tá aqui na live, no contexto? Não, acho que não tá. Acho que não. Ah, sim, sim. É pastor Tony. Ele é um pastor de uma igreja aí, já vi um ou outro debate dele. Ah, sim. É alguém interessante que a gente pode trazer para debates que tem um nível de conhecimento aí que acho que vale a pena a gente dialogar. Tá? E aí, eu diria assim, gente, tem muita coisa para mostrar, como sempre, então eu vou me ater a demonstrar, inclusive no Novo Testamento, a pluralidade de forma inegável, né? Fora tudo que eu já falei, como eu disse, se isso aqui fosse um diagrama de Venn, aqueles círculos que se sobrepõem, as argumentações que eu trouxe, tem coisas que eu falei que se conectam com a pericorese, tem coisas que eu falei que se conectam com as menções triádicas e outros elementos que eu já conversei. Mas vamos na Bíblia. Tem coisas aqui que são muito claras. Ó, a pluralidade aqui em João 8. De um modo, gente, que aqui, sinceramente, aqui eu deixo de ser unicista se eu fosse. Para mim é uma discussão que morre rapidinho, tá? João 8. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Jesus está falando com seus oponentes. E aí ele diz, eu sou o que testifico de mim. Ó, 2 homens, o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo. Quem? Cristo Jesus, homem. E de mim testifica também o Pai, que me enviou. 2. O unicismo, do jeito que ele prega, que é contra a doutrina da Trindade, né? São os extremos de querer esquecer o que a Bíblia diz, né? Tem gente que só quer olhar para o fato onde a Bíblia mostra a singularidade de Deus. E outros esquecem onde ele mostra a pluralidade das pessoas. Nós nos dobramos à verdade da Bíblia. Cara, é isso mesmo, a Bíblia mostra. Deus é 3 e Deus é 1? É. Mas é contradição lógica? Não, já demonstrei isso em outros momentos. O que importa para nós é Deus está se revelando de maneira fantástica quando ele diz aqui em João 8 que são 2 testemunhas. Porque não tem como negar que o unicista aqui perde todo o seu estribilho. Todas as suas bases sacodem e caem por terra aqui. Porque se há apenas um único Deus, em essência e em pessoa, então ele estaria mentindo quando está dizendo que tem 2 aqui testificando. E acabou. Assunto encerrado. Percebem isso? Eu estou dando tempo para você aí na live ouvir isso e refletir a respeito. Dito isso, quando fala de testificar, olha que legal. Aí eu acabo esbarrando em outros assuntos já que a gente já falou. João 15, 26. Se tem um testificando, Jesus. Por quê? Porque ele está na terra. Vamos contar? Tem um na terra. Quem está testificando no céu? O Pai também. Mas a gente está falando de ministérios. Jesus ele se revela na sua vinda aqui na Terra. Ele já existia antes? Já existia. Mas ele veio testificando quando ele veio à Terra. Ok. E João 15, 26 mostra que quando o Consolador viesse, aquele que procede do Pai, ele testificará. Por que eu gosto de usar isso aqui, Elton? Porque a galera gosta de usar esses textos que falam só do Pai e do Filho e fala, cadê o Espírito? Gente, o Espírito ainda não desceu. Mas quando desceu, ele veio testificar. Então vamos contar? 1, 2, 3. O Pai testificou. Jesus testificou. E quando veio o momento certo do ministério do Espírito aqui na Terra, ele veio testificando também. Porque assim como o Pai era uma pessoa testificando, assim como o Filho era uma pessoa testificando, o Espírito chega como uma pessoa testificando de Cristo. Sublime. E glória a Deus pela sua verdade revelada. E que você se dobre diante das Escrituras. A não ser que agora você queira acreditar que teve 2 aqui testificando. O Espírito ainda não está testificando. Ele falou, ele testificará. O Espírito testificará. Então não está na contagem ainda. Mas quando o Espírito vem, aí ele entra na contagem. 3. Aí só no terceiro, aí é esse que testifica, que é o terceiro, não. Aí não é uma pessoa, é uma força ativa de Deus. É a corrente elétrica. É a água corrente. Não, gente. É o Espírito Santo de Deus que testificará como pessoa.
João 8, 26, 28. Eu quero aproveitar aqui para fazer algumas conexões. Esse texto aqui, o Elton, eu debati uns tempos atrás com o Francisco, que é uma TJ também. Ele usou um argumento que eu mostrei para ele que há vários modos de refutar ele. Eu vou mostrar mais um modo, tá? É o terceiro modo aqui já de refutar o Francisco, nesse ponto aqui. Porque ele ficou insistindo muito lá no meu debate com isso. João 8, 26, 28, inclusive, Francisco já está convidado também, se quiser debater comigo, estou à disposição. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tem ouvido, isso falo. Então, o que Jesus ouve, ele fala ao mundo. Alguém aqui já pode falar, tá vendo? Se ele ouviu lá na eternidade, então ele ainda estava aprendendo as coisas, né? Então, como que Jesus é Deus, todo onisciente, todo potente, se ele está ouvindo lá no céu para ainda repassar, né? Aí ele ainda continua no versículo 28, o contexto. Nada faço por mim mesmo. Tá vendo? Jesus não faz nada por si mesmo. Mas falo como o Pai me ensinou. Então Jesus aprendeu na eternidade, não era Deus. Agora, tem várias formas de refutar, eu vou refutar com a terceira forma possível aqui. Só vou usar esse texto. Porque esse aqui me interessa por causa da questão do Espírito Santo. Que a gente teve pouco... O Atafona, na sua sugestão de debate, não focou o Espírito Santo, né? Tem a questão da adoração de Jesus e tal, então eu vou aproveitar esse momento para falar alguma coisa. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Tá vendo que e tem vários textos que Jesus fala que não faz nada por si mesmo. Mas o Espírito Santo também não por si mesmo, olha lá, também não falará de si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. Gente, tá igual, é só lá em cima e lá embaixo. Não é um argumento complexo. É simples. E tá no mesmo autor. No mesmo livro, é o mesmo João dizendo. O que isso me deixa claríssimo? Que não tem como refutar isso aqui, né? Que se eu quiser dizer, que eu só vou usar esse argumento, tem outros. Se eu quiser dizer que Jesus não é plenamente Deus, porque ele aprendeu na eternidade, porque ele estava ouvindo na eternidade, aí eu vou ter que dizer também que o Espírito Santo também não é. Porque ele também está dizendo tudo o que ouviu. Como que alguém vai dizer do que... Como que uma coisa, uma força, já começa por aí, como que uma força fala do que ouve? Por aí você já vê que é uma pessoa. Mas em segundo lugar, você vê que Jesus, se eu quiser negar a divindade de Jesus, eu vou acabar tendo que negar uma coisa que até a TJ e ninguém pensa, né? Ninguém pensa sobre isso, que o Espírito Santo não tinha o conhecimento de Deus, porque o Espírito sonda todas as coisas. Então, como que o Espírito Santo está ouvindo? O Espírito Santo está aprendendo também, então? Ele também não tinha tudo? Gente, isso aqui é uma linguagem funcional, econômica, condescendente para a manifestação da Trindade na sua revelação. Então, gente, se quiser negar Jesus aqui com João 8, 26, 28, dentre outros argumentos, aí você vai ter que negar o Espírito Santo também, João 16, 13. Não estou nem falando de negar como pessoa, negar como Espírito que sonda todas as coisas de Deus, porque ainda vai ouvir para falar, então não estava ouvindo, não estava sabendo antes. Percebe a seriedade do argumento aqui? Sim, o Espírito Santo é Deus e falará do que ouviu. E as conexões, né, a forma de articular dos três sempre é muito próximas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 11. E aqui eu quero enfatizar também, olhando a pluralidade, mas também olhando um pouco para a pessoa do Espírito Santo. Permita-me falar isso aqui rapidinho. Claro. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Sabe por que eu estou levantando esse argumento? E pode, se quiser fazer um corte aí, Elton, desafiar, tá aqui, Nenhuma TJ, nenhum antitrinitariano, ninguém me refutou nisso aqui em nenhum debate até hoje. Nem tem resposta. Não tem resposta plausível, nem um pouco. Por quê? Porque 1 Coríntios 12, 11, eles tentam usar o vento sopra onde quer, né? Só que a palavra grega lá é outra. Eu gosto do Dr. James White. O Dr. James White, não é um argumento meu, não estou inventando. No livro The Forgotten Trinity, ele vai dizer que buletai, que vem da palavra original bulomai, que é essa coisa de como quer, como apraz, que tem a ver com desejo de pessoa, nunca, jamais é usado em sentido figurado. Nunca é usado como uma figura de linguagem para coisas. Então, buletai sempre é usado para pessoas, para seres humanos. Para seres humanos não, para seres, né? Para pessoas. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, é exatamente o que a gente esperava acontecer. A palavra buletai sendo aplicada a ele. Está aqui. 1 Coríntios 12, 11. Agora fica com você, meu querido ouvinte. Você quer negar a pessoalidade do Espírito?
ele distribui os dons a cada um como quer. Aí eu vou me atrever um pouquinho mais aqui, tá? Elton, aí você pode me corrigir se eu estiver errado. Tem uma coisa a mais aí que você, na sua especialidade, pode me corrigir. Parece também que isso aqui pode ser uma voz média. E se for uma voz média, é até possível interpretar que ele como eu deixei aqui em menor. Ele distribui a cada um como ele se determina. Como ele se faz querer. Verdadeiramente omai e etai, ometa estontai, seria as terminologias do verbo de voz média. Então nós temos aí bu, le, tai. Então etai é a terminação de voz média. Você está completamente certo. Voz média. Gente, aí acabou. Aí acabou, porque se é voz média, como que isso aqui, mesmo se fosse uma figura de linguagem, se é o Espírito Santo e se ele é só um agente, uma força ativa, então é o pai que tinha que estar determinando. Aqui não. Ele se determina. Reflexivamente, ele se determina. É isso aí, gente. Reflita profundamente. Se você precisar voltar atrás, com todo o direito ao pleonasmo, se você precisar voltar atrás e rever os seus conceitos, reflita sobre a palavra de Deus e que Cristo te ilumine hoje, para você perceber o que a Escritura está dizendo. Está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa, buletai. Essa palavra não acontece para coisas. Quando alguém cita, o vento só para onde quer, é outra palavra grega. Essa aqui nunca é usada para coisas. Só para pessoas. O Espírito Santo é uma pessoa, buletai. E não apenas isso, é uma voz média. Gente, isso aqui, se você refletir bem... Quando a voz média significa que, desculpa interromper, que pela própria vontade, pelo seu próprio querer, ele próprio pratica a ação em si mesmo, né? Por si mesmo, ou seja, ele não é um agente necessariamente de outrem, né? Eu realmente não sei, Elton, se em algum caso ele pode ser, mas no mínimo eu sei que pode ser que essa tradução, como ele se determina, ainda que em outros lugares fosse diferente, né? Acredito que não, né? Acredito que o reflexivo ele realmente vai exprimir essa ideia, no mínimo quase que sempre. Né? Então, gente, é muito interessante isso aqui. Muito interessante mesmo. Nenhuma TJ refutou isso aqui, tá, gente? Nenhum antitrinitariano refutou isso aqui. Aí eu quero voltar aqui com o Brian, né, o Elton, rapidinho. Sim. O Brian, na nossa última conversa, ele entrou lá na live, eu acabei não entrando no sábado também para continuar com a conversa. Então, rapidinho aqui, deixa eu fechar uma ideia. Porque eu usei um argumento, cara, e o Brian, acho que ele se confundiu um pouco ali, enfim. Deixa eu deixar claro no grego. Aí eu trouxe o texto grego aqui para ele. 1 de João 1,3, gente, koinonia é koinonia. Segundo os Coríntios 13,4, tá ali embaixo, ó, koinonia de novo. A comunhão de remetera meta tu patros kai meta tu rio ao tu Jesus Cristo, lá em cima, a comunhão com o pai e com o filho, é a mesma comunhão que você tem com o Espírito, koinonia. O tu também é usado, né? Que é ali o artigo genitivo. Artigo genitivo singular. Isso. Genitivo, né? E aí, eu posso estar errado, Elton, pode me corrigir também, mas o koinonia tu agio pneumatos, né? Embora seja a mesma palavra, tu, né? O artigo ali, genitivo, parece que alguns querem diferenciar. Quando é para o filho, é tranquilo. Quando é para Deus, tranquilo. Mas quando chega para o Espírito Santo, aí alguns parecem tentar diferenciar colocando um genitivo de esfera, parece, tá? Tentando colocar como se fosse um sentido diferente, sabe por quê? E é meta, ó, só para terminar, é meta, ó, meta lá em cima, tá vendo? Né? O pronome é meta, aqui embaixo é meta também. É meta, perfeito. E, gente, é idêntico. Por que eu tô falando isso? Porque eu mostrei lá na tradução do Novo Mundo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó. Na tradução do Novo Mundo, que não é uma paráfrase, né, gente? Eu mostrei lá, eu mostrei no site deles, eles dizendo que não é paráfrase. Aí agora eu chego aqui em 1 de João 1,3, e nós estamos unidos com o pai e filho. É a mesma palavra koinonia, a mesma preposição meta, o mesmo artigo genitivo. Aí quando eu chego em 2 Coríntios 13,14, é a participação no. Inclusive muda da preposição, né? Lá é com, né? Ou do. Aí Coríntios vira no. Aliás, em 2 Coríntios, né? Eu já vou mostrar no próximo aqui. Mas enfim, gente, é um negócio assim, é forçado demais. Né? Um é unido, vamos pensar só no koinonia. É a mesma palavra, mas em um lugar eles colocam unidos, na outra coloca participação. Por que será? Eu não vejo outras traduções fazendo isso, ainda que tenha alguma que faça. As maioria não faz. Aí,
Vamos para o versículo em si. Reharis tu Kyrio Iesu Christo kai reagape tu teu kai recononia tu agio pneumatos. Vocês viram que tem o re, né? Então, ó, reharis, a graça, reagape, o amor, kai, o kai ali, a conjunção aditiva, colocando, né? Koinonia e a comunhão. Os três, ó. Graça, amor, comunhão. Tu, no amarelo ali. Ao Senhor Jesus, a Deus e ao Espírito. É a mesma preposição. Mas quando você vai para a tradução Novo Mundo, eu coloquei em preto aqui. Leia aqui, gente. Eu estou aproveitando para recobrar algumas coisas que a gente conversou. A bondade merecida do Senhor, tá vendo que a preposição aqui é a preposição mais artigo, de ou do, né? O amor de Deus, preposição é de. E a tradução, quando ele chega no Espírito, é a participação no. Cara, por que traduz como participação no? Se é o mesmo artigo genitivo, gente. Aí faz de, e ali no final coloca no. E eu só vi a tradução do Novo Mundo fazendo isso. Aonde que é feito com no? Deixa eu entender. Reharis tu Kyrio Iesu Christo kai reagape tu teu kai recoinonia tu hagio, quer dizer, e a comunhão do Santo Espírito. No grego não tem. É tudo a mesma coisa. A bondade parecida. É sempre os mesmos termos. Aqui não tem ideia de no, não, locativo, né? Não tô vendo isso daí. Realmente. Exatamente. E aí, ó, eu não sei se é para tentar colocar algum genitivo de esfera, alguma coisa, Elton, mas olha só. Em Coríntios 13, 14, na tradução do Novo Mundo, eles colocam, além de alterar o termo unidos para participação, ainda, em vez de seguir a sequência do próprio versículo 14, do, troca para no. Participação no. Gente, me fala se isso aqui não é querer desmerecer, tirar, desvanecer a concepção clara aqui de que o Espírito Santo está sendo tratado na mesma classe, nas mesmas categorias do Filho e do Pai. Percebem isso? Então, gente, não dá. É por isso que eu falei lá atrás. Nem eu que sugeri esse debate, Elton, tá? O Atafona que sugeriu, eu fiz questão de antecipar. Mas se vocês querem a minha opinião, cara, realmente, para mim a TNM é muito ruim. Muito ruim, principalmente, Elton, porque às vezes ela é muito boa em algumas coisas. Ela acerta muito bem alguns termos, bem literais. Eu já vi alguns textos em hebraico deles, assim, em grego também. Principalmente hebraico, é mais minha área, né? E traduz muito bem. Aí, quando chega nesse tipo de texto claro, os caras fazem isso, a forma como eles acertam bem só me demonstra que eles estudaram o suficiente para não serem inocentes quando estão fazendo isso. Para mim, minha opinião é que fica mais evidente ainda quando eles acertam bem, que quando eles erram, eles estão errando desonestamente. Minha opinião. Errando no sentido assim, forçando a barra para conduzir a interpretação deles. Quer dizer que há uma intenção, é isso? Intenção teológica, exegética, ilegítima, entrando no texto. É isso aí. Tá? Aí só algumas considerações a mais. Falei disso aqui, né? A pluralidade, gente, só em Apocalipse, vocês já viram como Deus e Jesus aparecem o tempo todo, ó. O trono é de Deus e do Cordeiro. As primícias para Deus e para o Cordeiro. É verdade que às vezes aparece santo anjo de Deus e do Cordeiro, mas de uma forma muito mais suavizada, numa categoria totalmente diferente do trono, por exemplo, né? O que Jesus tem com os anjos não é a mesma coisa que Jesus tem com o Pai, ó. Aí, Cântico de Moisés e do Cordeiro, até em termos mais separados. Mas olha só, a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro de Deus é sua lâmpada. Isso aqui me reflete clarissimamente, principalmente vindo de João e do grego, que é um pouco ruinzinho lá de João, de Apocalipse, né, Elton? Que a mente hebraica está aqui. Para mim, isso aqui claramente é um paralelismo hebraico sinonímico. Tá? A glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. É para paralelismo hebraico sinonímico. Está colocando Jesus em equiparação a Deus aqui, gente. E o rio que sai do trono e do Cordeiro. O trono de Deus e do Cordeiro. Ó, pluralidade aqui, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus. Eu fico feliz, Elton, quando eu estou falando da palavra e vejo algumas coisas como essa, assim, que um leitor desatento não pega, mas se a gente estuda, se aprofunda, vai vendo coisas simples até, que estão revelando coisas maravilhosas. Aí só um adendo, Elton, realmente, o Brian falou uma coisa, eu não tenho problema de voltar atrás em algumas questões, o Brian falou que o Hologos Ethan Telos, ele citou que tem uma tradução que fala isso, que é fugiu agora o titular, mas enfim, eu pesquisei realmente, tem uma que fala, o meu argumento não deixa de existir, já explico, mas realmente, parece que essa expressão Hologos Ethan Telos é normal mesmo lá, beleza, até aí tudo bem. O que eu não entendo, então, aí fica até uma João, capítulo 1, versículo... João 1. João 1.
o verbo era Deus, né? Uhum. Mas, assim, o que não entra na minha cabeça, Elton, a maioria das traduções mantém a sequência do predicativo antes, Uhum. que para mim é claro, porque eles estão mantendo isso porque tem um significado importante ainda hoje. Ainda que seja cultural, ainda que seja... Até porque uma das traduções clássicas lá, fugiu o nome agora também, ela também mantém, porque o estilo grego um pouco menos moderno, um pouco mais antigo, eu estava pesquisando, ainda tinha a inversão um pouco mais forte. Então, assim, faz todo sentido manter o Theos antes de Logos. Alguns fazem isso, tudo bem. Quando faz, aí vem uma outra pergunta, que essa aqui depois eu queria ver o Brian, o que ele acha, porque aqui no português, Elton, eles traduzem como o verbo era um Deus. Antes era em colchetes, depois tirou colchetes na tradução Novo Mundo. Uhum. Aí colocou um Deus. Aí eu tava vendo que o grego moderno usa hologos e tanteos até para tradução Novo Mundo. E se eles quisessem colocar um Deus, eles poderiam ter usado renas, né, teos. E parece, até onde eu pesquisei, que o renas, posso estar errado, que não é o numeral que nem tinha no grego koiné, que ele realmente teve um sentido mais de artigo indefinido mesmo no grego moderno. Se for isso, então eu acho que se a TNM tivesse querendo ser coerente, se traduzir o português um Deus, deveria traduzir hologos itam enas renas theos lá no grego moderno, tá? Mas só curiosidade, não interfere no argumento. Outras coisas que eu achei interessante, o Brian não trouxe aí. A interpretação de Panagiotis Trembelas e também do Iohannes Kalitsaras são paráfrases que a gente encontra. E olha como que eles traduzem também. Kaeto theos teleios hologos. Eu estava pesquisando que isso aqui e o logos era Deus perfeito. Mais uma vez, antecipa Theos. Não adianta, gente. A maioria esmagadora das tradições modernas, mais conhecidas e mais referenciadas, até essas menos que eu trouxe agora, ainda antecipam Theos, entendeu? Não tem como fugir desse argumento. Aí, Kai Logos é Toteos. Aqui o Logos antecipou. Legal. Aqui teve um outro caso que eu achei que nem o Brian achou. Mas olha o que ele fala. Apeiroteleios. Que seria assim, o verbo era Deus, e não sei se você concorda, Elton, até porque é uma palavra mais moderna, mas até onde eu estava pesquisando mais uma vez, essa palavra aí tem um sentido assim, de eu colocar, deixa eu só puxar aqui, é uma perfeição infinita, algo nesse sentido, sabe? Então, assim, quando ele antecipa o logos, ele adjetiva no posterior, reforçando a divindade de Cristo de qualquer maneira. Então, enfim, João 1:1, eu só trouxe algo novo que o pessoal discute pouco aqui no Brasil, porque há várias outras coisas que a gente poderia discutir. E só questão de trazer mais alguns assuntos bem interessantes para vocês, tá? E mostrando, né, no caso de um debate da TNM, que nem é a minha área de interesse, mas que tem muita coisa complicada mesmo lá com essa versão, tá? Se é que posso chamar assim. E aí já passamos por isso, falamos, ok. Queria só fechar, já que falamos de TNM, uma outra curiosidade. Eu falei de TNM e não tinha focado lá atrás, Elton, respondendo um pouco o Brian e outros caras. Eles defendem muito essa coisa de restaurar Jeová, né? Restaurar Jeová no Novo Testamento. Porque eles argumentam que tem na crítica textual uma forma da gente ver que sim, os manuscritos tinham Jeová e tal, né? Tá, se os manuscritos tinham Jeová, e se Paulo, quando escreveu o texto grego, lá, o autor, os originais, né? Os autógrafos. Se eles escreveram colocando Jeová, onde se referia a Senhor como Pai, e Kyrios quando era Jesus, presume-se que se eu for fazer uma Bíblia interlinear, e se eu for disponibilizar no meu site, eu também restauro Jeová. Eu acho só incoerente, tá? É só uma observação. Eu estava vendo a Kingdom Interlinear Translation of Greek Scriptures, lá da TNM, e olha o que diz aqui, por exemplo, que them saying to him that Jesus be going away, né? Então dizendo, né, para Jesus se afastar, afaste de mim, Satanás, né? Isso tem sido escrito para que o Senhor, o teu Deus, né, seja adorado. Primeiro que adorado é prosquinéceis ali, ó, tá vendo? Ficou mudo. Senhor, o seu Deus. Esse Senhor Lord aqui, com certeza é Jeová, a referência. Eles não restauraram aqui no interlinear, não, ó. O grego tá Kyrion e a tradução tá Lord. Ué, por que quer sair restaurando? É tão importante restaurar Jeová, e quando eu tô na interlinear eu não restauro Jeová. Tá reconhecendo que os originais não têm? Ou não? É uma pergunta, tá? Eu só acho incoerente. Acho coerente, porque
Por que eu tenho que restaurar Jeová e quando eu vou para interlinear eu não faço mesmo, né? Enfim. Gente, da minha parte é isso. Aqui eu fecho. Obrigado, Elton. Eu até estendi um pouco mais do que eu previsto, mas eu queria trazer outras coisas. E fica aí muitas reflexões para vocês. Que o Senhor faça com que o seu coração seja aberto, meu querido ouvinte. Você que está acompanhando essa sequência de lives, volte, veja as outras. E que, de fato, o Senhor abra o coração para que você tenha o verdadeiro Cristo. Um Cristo que salva. Um Cristo que pode redimir os seus pecados. Ok. Vamos aqui começar pescando algumas perguntas do chat. Começar pela pergunta do Israel. Elton, para Luiz, dentro do texto do Shema, Deuteronômio 6,4, pede para ele explicar a estrutura gramatical de Elohi no Errad. Acho que com Errad, eu acho que é isso. Se eu falei corretamente, deve ser isso. Então, fica à vontade. Se tá mudo. Opa, perdão, tô falando no mudo aqui. Eu tava dizendo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sim, ouve Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é um. Isso não vai contra a Trindade. Primeiro, ainda que fosse um sentido ali de singularidade, apenas uma ênfase de singularidade, sem a discussão do Echad e Ahid, não tem nenhum problema. O Echad, ele pode focar o aspecto de Deus sendo um em essência, não tem nenhum problema com isso. Eu já mostrei vários outros textos em que foca isso. Né, isso está condizente com a doutrina da Trindade. Não está negando a pluralidade de pessoas, apenas enfatizando a essência de Deus, que é um. Embora o texto não entre nesse detalhe. Ele não detalha nem que é essência, nem que não é essência. Ele só fala que Deus é um. Eu defendo que Deus é um. Isso não é contra os espantalhos, né? Mas, por outro lado, a palavra errada não é tão simples assim, não. Deixa eu até pegar aqui do meu próprio livro. Eu fiz um estudo uma época, Elton, sobre essa palavra em Deuteronômio. Faço questão de trazer aqui para vocês. Vou pegar aqui em ipsis literis, né? Tem bastante coisa aqui para falar. Tá, então assim, a gente sabe que realmente existe uma discussão, ela é polêmica, não é tudo que eu falo, não é tão simples. Quem acha que é simples, é errado, tem diferença, não tem. Quem fala que é simples é porque não estudou, né? Não é tão simples. Porém, o Errad, por exemplo, um teólogo chamado Ellison argumenta assim, que a palavra hebraica Errad significa uma unidade com possíveis divisões em vez de uma singularidade absoluta. Quem está falando não sou eu, são acadêmicos. Como a palavra Yahid expressaria mais de uma unidade absoluta. Não sou eu, são acadêmicos. Em Gênesis 2:24, homem e mulher tornam-se uma só carne. E uma só carne lá é Errad. Uma só carne lá é o quê? É um absoluto? Não, é um homem e uma mulher. Aí, o contra-argumento famoso, agora que eu quero pegar. Vamos aproveitar aí a pergunta do Israel. E presta atenção, gente, senão o povo só quer refutar e não presta atenção no argumento. O contra-argumento famoso que o pessoal vai tentar fazer para me refutar é dizer o quê? Que uma só carne, errada, está no sentido figurado em Gênesis 2:24, se referindo a homem e mulher. Então, é um absolutamente mesmo. Figurativamente, eles seriam absolutamente um, não uma unidade composta. Tá. Para esclarecimento, a gente sabe que é perfeitamente possível que errado seja uma palavra usada em contexto que exige pluralidade e não possui nada figurativo. Por exemplo, Gênesis 2:24, a Bíblia menciona literalmente uma família. 1 Crônicas 23:11. Uma família. Números 13:23 vai falar um cacho de uvas. Não há indícios nem necessidade do emprego figurado nesses casos. Para um dos rabis mais influentes da era moderna, então, vamos lá, citando inclusive o Michael Brown nesse sentido aqui, que é um cara que eu gosto também. Errad significa um. Quem tá falando isso é messiânico, cara, um judeu messiânico, doutor, ele tá falando, Errad significa um. Mas Errad é a palavra ideal para expressar a unidade divina? Ele pergunta. A resposta é, como seu equivalente na língua inglesa, a palavra não impede a existência de outros objetos, nem mesmo impede que seu objeto seja composto de partes, citado de A Numerologia da Redenção, ele fazendo citação de uma obra. Aí ele vai continuar dizendo, Elton, que se trata do mesmo tipo de unidade usada também em Gênesis 1:5, tarde e manhã. A mesma de Gênesis 2:24, homem e mulher. E a unidade resultante da combinação de várias peças sendo colocadas juntas para formar o tabernáculo. Êxodo 36:13. Gente, vocês querem mais exemplos? Então, sim, pode ser uma unidade composta errada. Agora vamos para Yahid, que aí o pessoal tenta refutar o contrário. Agora vamos para Yahid também. Yahid, para tentar enfraquecer a argumentação, alguns vão dizer que Yahid não é necessariamente uma unidade indivisível. Por exemplo, Yahid aparece em Gênesis, eles tentam refutar o inverso, entendeu, Elton? Então, assim, Errad tem que ser absoluto, Yahid pode ser divisível. Não. Gênesis 16:15 é um exemplo
em que vai falar que era um filho só, né? Só que você tem Isaac e Ismael, tem dois. Mas espera aí, o autor quer dizer que Isaac era o único filho, realmente, sendo que já havia Ismael. Mas em que sentido? Do mesmo. O Salomão, ele diz também ser o único diante de sua mãe, Provérbios 4:3. Ah, mas tem outros irmãos. Gente, é uma tentativa espúria de dissipar o significado do texto, porque Iahide, nesses casos citados, Gênesis 16, Provérbios 4, quando tem irmãos, é único mesmo, porque Iahide está sendo usado no sentido isolado em relação aos irmãos, contabilizando apenas um filho legítimo, está sendo usado um absolutamente, não está sendo um em conjunto como o homem e a mulher em conjunto, é justamente uma contraposição. Então, Yahid ali não é um exemplo que ele é divisível, é um exemplo justamente, é uma outra, são mais provas só de que realmente é único absolutamente. É um irmão só, os outros não são considerados. É isso que o texto está dizendo. Essa seria uma palavra mais bem empregada, inclusive, caso o Shema quisesse referir a Deus como uma pessoa só. Se fosse uma essência uma pessoa, sim. Yahid, pelo estudo do uso de Yahid e Erhad, de longe, gente, não tem como negar isso aqui. E Yahid seria a melhor palavra a ser colocada, não é a que está lá. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erhad. Errad. Aí, além do mais, Salomão diz ser o único diante. Do hebraico, semanticamente, esse diante tem a ver com a face, né? Diante da face, do panei, da sua mãe. Uma posição privilegiada. Então, seria nesse sentido. É o único mesmo, o único sozinho na posição privilegiada, absoluto. Não está como o homem e a mulher, num lugar só, num contexto só, que como é o caso para errado. Como podemos ver, há muita especulação e pouca prova. O mais seguro, então, é afirmar, sim, que existe uma unidade estrita de Yahid na maioria esmagadora dos textos e unidade composta em Errad na maioria esmagadora dos textos que a gente olha. Reforçando, então, que a palavra Errad é plausível, sim. E, claro, encaixa-se, sim, com a doutrina da Trindade. Ainda que fosse Yahid, tá, gente? Mas o Yahid, ele poderia ser colocado, nem isso foi. Assim, temos que Deuteronômio 6 foi uma afirmação implícita e antevidente daquilo que Deus revelaria no Novo Testamento. Sim, a Trindade. Agora, o que eu não estou dizendo, vamos ver o que eu disse e o que eu não disse, só para fechar aqui que eu já levei muito tempo, né? O que eu disse é que é possível, então, que a pluralidade divina esteja no Shema, Deuteronômio 6,4. E a melhor palavra foi empregada, errad. O que eu não estou dizendo? Não estou dizendo que quando o Shema foi pronunciado, eles estavam pensando literalmente em uma essência e 3 pessoas. Não, era a sombra das coisas futuras. Assim como Cristo era a sombra das coisas futuras no Antigo Testamento e se via como sombras, não claramente como no Novo Testamento vai sendo revelado na revelação progressiva. Mas sim, é um germe, né? É um embrião do Antigo Testamento do que Deus está fazendo no Novo Testamento. Então, acho que tá bem respondido aí, Israel. Maravilha. Temos a pergunta do Ronaldo Jacob, que ele fala o seguinte: Niglu traduzido como apareceu não é correto, e sim manifestou-se. Niglu Elaim Ha Elohim, toda vez que aparece Elohim na Bíblia hebraica, é uma manifestação, é uma percepção e não uma aparição. Eu tô com o léxico do Strong aqui. Do Strong, tá? O uso hebraico dele vem de galá, primariamente, e significa encobrir ou revelar. É usado em vários contextos, não é só um. O pessoal tenta fechar o negócio, ó. Incluindo descobrir objetos físicos, tá? Ó, revelar verdades ocultas, ó, aqui já refutou. E expor outras coisas. Adicionalmente, é frequentemente usado também em contexto de exílio, referindo-se ao ato de estar sendo cativo e sendo levado para fora da sua casa. O uso dual também tem outras percepções. Então, há vários significados, não é só isso aí, não. E sim, apareceu é uma das possibilidades. Vamos à pergunta do Israel. Ele fala assim, é isso aqui? Acho que é. Desculpa, Elton, para o Luiz. Dentro do texto de Shema, Deuteronômio 6, já foi essa aqui, né? Eu pergunto para o Luiz se 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo faz distinção entre Deus e Jesus. Comentário em grego. 1 Timóteo 2, 5. Você está com o microfone mutado.
Verdade. Voltando aqui. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Sim, Jesus está encarnado. Eu acho que o Israel está fazendo confusão com unicismo. Eu não sou unicista, tá, Israel? Eu creio na Trindade. Trindade são 3 pessoas. Ali, sim, há distinção entre Deus e Jesus. Essa distinção reforça a distinção de pessoas, não de essência. Mesiteu kai anthropos Cristo Jesus. Porque há um só Deus e mediador entre Deus e os homens. Aí é Christos Jesus. Vamos para frente. O que nós talvez. temos aqui no chat? Só Boa uma noite, Carlos observaçãozinha rápida. André. Sim. Não, ele fala há um só Deus, né? Talvez ele esteja pensando nisso. Está excluindo Jesus da divindade. Não, 1 Coríntios 8,6 também fala há um só Deus e um só Senhor, mediante qual são todas as coisas e de quem são todas as coisas. É um paralelismo hebraico de novo, inclusive um eco do Shema, tá? Lá em 1 Coríntios 8,6, é um eco do Shema. Quem diz isso, mais uma vez, não sou eu, são doutores, teólogos, especialistas que fazem também essa análise, principalmente olhando ali para a Septuaginta, é um eco do Shema. Então Jesus é colocado em equiparação, principalmente pensando no paralelismo hebraico, principalmente do tipo sinonímico. O Henrique Fragoso falou, é possível que Paulo tivesse o Shema em mente em 1 Coríntios 8,6, onde ele aplica Deus e Senhor para o Pai e o Filho? Tá aí, é exatamente isso. Já que entramos nesse assunto, eu não ia entrar não, mas vou colocar uma curiosidade para vocês, tá? Que aí acho que pouca gente sabe. Quando você vai para a um só Deus, o Pai, e um só Senhor, o que está no versículo 4? Vocês já viram o versículo 4, gente? O versículo 4 está falando dos ídolos. Então, quando ele fala que é um só Deus e um só Senhor, tanto Deus como o Senhor são colocados em contraste com os ídolos. Então, Jesus é Deus. Jesus está do lado de cá. Ó, imagina a quadra. Tem aqui, ó, o território inimigo, o território aliado. Aqui tem os ídolos. Aí, Jesus é citado desse lado aqui, meu amigo. Então, Henrique, é isso aí, exatamente, Henrique. Você vê que você tem os ídolos, esse é o contexto imediato. Existem os ídolos, e aí ele chega e afirma, ó, mas para nós, não tem ídolo não, para nós é um só Deus o Pai e um só Senhor. Jesus está do lado aqui. Mas não é no sentido de divindade. Não, cara, vamos fazer o seguinte, já que eu sei que tem muitas TJs nos acompanhando, Elton, eu vou citar a Sociedade Torre de Vigia. Sociedade Torre de Vigia, você sabia que ela reconheceu que muitos senhores, há muitos deuses e muitos senhores, lá no versículo 4, certo? Vamos abrir, Elton, acho que fica melhor, que eu fico falando aqui, o pessoal não visualiza, né? Isso. Coríntios 8. Deixa eu abrir aqui. Você tem aí ou quer que eu compartilhe aqui? Deixa eu compartilhar. Coríntios 8, eu não tenho aqui não, se tiver mais fácil. Vou tirar aqui a pergunta do Henrique da tela. 1 Coríntios, cadê? Tá aqui, capítulo 8, versículo 4. Assim enquanto... Aí, pode falar. Isso. Então, ó, das coisas sacrificadas aos ídolos. O ídolo nada é do mundo. Não há outro Deus, senão um só. Aí o 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, aí pode descer um pouquinho mais, né? Quer na terra, nos céus. Aí vem, ó, há muitos deuses e muitos senhores. Tá vendo que tem muitos senhores aqui? Muitos deuses e muitos senhores estão sendo citados no sentido de ídolos. Todos eles, deuses e senhores, são no sentido da idolatria. Perfeito. Aí, Paulo refuta no versículo 6. Há um só Deus, o Pai, e um só Senhor. Deus e Senhor com títulos de divindade, de autoridade. E o que é legal é o quê? É a torre de vigia reconhecendo que muitos senhores, esses muitos senhores ali do versículo 5, na verdade, são falsas deidades mesmo. Então, qual que é a verdadeira deidade? O verdadeiro Senhor, Jesus. E o verdadeiro Deus, o Pai. Deus e Senhor são palavras ali que são parelhas, gente. Por exemplo, vou ler aqui a Sociedade Torre de Vigia. As palavras gregas e hebraicas traduzidas por Senhor ou termos relacionados como Senhor, dono e mestre são usadas com referência a Jeová Deus, Jesus Cristo, um dos anciãos vistos por João em visão, anjos, homens e falsas divindades. Aí quando ele cita assim, falsas divindades, Elton, sabe o que a tradução da Sociedade Torre de Vigia cita? Entre parênteses, 1 Coríntios 8, versículo 5.
Aí, gente, então, concorde, já que tem alguns aí que são seguidores da Torre de Vigia, concorde pelo menos nisso. Então, gente, aí não tem para onde correr, né? Porque aí, então, há um só Deus e um só Senhor é refutação de que há muitos deuses e muitos senhores ídolos. Então, há um só Deus verdadeiro e um só Senhor verdadeiro. Pergunta do Carlos André. Para ser Deus, é preciso ser autoexistente? Jesus é autoexistente? Com essa pergunta do Carlos é capciosa, né? Porque ele colocou Elohim, como eu mesmo já provei que o próprio Dagon é Elohim, que juízes são representantes de Deus e Elohim, mas para ser Senhor Jeová, como Jesus é em Hebreus 1, 10 a 12, citando Salmo 102, 25 a 27, sim, só Jesus. É só um Deus autoexistente. Para ser, antes que Abraão existisse, eu sou, de João 8, 58, sim, só Jesus. Para ser Deus meu e Senhor meu, de João 20, 28, sim, só um ser autoexistente. Então, Elohim pode ser um representante. Moisés é chamado de Elohim por ser representante de Deus. Mas Jesus é chamado de Deus no sentido pleno. E que sentido pleno? Esse de ser autoexistente. Tanto é que ele criou todas as coisas. Se ele criou todas as coisas, ele criou o tempo, o espaço e a matéria. Se ele criou o tempo, o espaço e a matéria, espaço-tempo, inclusive, então ele é eterno. Se ele é eterno, não tem como ele não ser autoexistente. Tá? Embora, claro que tem uma discussão aqui sobre a geração eterna do Filho, que aí não é nem questão aí aí é uma briga interna, né, dentro da Trindade, alguns aspectos de como funciona a Trindade na eternidade, mas não tem como negar que Jesus, né, sim, aí quando a gente vai para João, realmente Jesus fala que vive pelo Pai, aí eu interpreto, Elton, não no sentido da geração eterna, que é uma discussão dentro da Trindade. Eu entendo realmente que é dentro do contexto de encarnação. Aí eu explico isso no meu livro, porque tem toda uma sequência de textos ali em João mostrando e provando isso, que o contexto ali é de encarnação. E, obviamente, corroborando, não no sentido de ser parcial, mas no sentido de entender uma congruência aqui no que o Luiz está falando, em detrimento da própria exegese bíblica com relação à existência de Jesus, partindo também da ideia de que a autoexistência é existir por si mesmo, e você não vê... característica do não existente, né? Seria o quê? Seria alguém que existe através de uma causa, alguém que existe através de um ato criacionista, alguma coisa dessa maneira. Então, Jesus, ele existe a partir de uma causa. Jesus, ele foi causado. Jesus, ele foi criado. E tem na Bíblia que Jesus foi criado ou que ele foi causado. Na Bíblia fala de uma geração, e que ele traz ele compartilha dos atributos divinos, né? Alguma coisa assim. Então, notamos que é algo que é bem mais profundo, né? Para se responder essa questão aí do Carlos André. Ademais, sim, eu gosto de citar o Dr. James White, é um dos meus preferidos, né, na área de Trindade. Tem outros, né? O Mike Winger, Anthony Rogers, o próprio Michael Brown. Tem muita gente boa, mas o Dr. o James White, ele é bem legal. Ele fala, por exemplo, que lá em João 1, 1 a 18, ele usa o en e depois egeneto, né? Deixando bem claro o seu estado de existência eterna e depois quando ele vem para a Terra. Não coincidentemente, quando você vai em 1 de João 1, versículo 1, aí que eu queria focar, ele fala assim, o que era desde o princípio, João 1, 1. Então, ele em momento nenhum a Bíblia vai dizer que Jesus começou a existir. Pelo contrário, lá está o que era, e mais uma vez é o verbo en, né? O que era, en archein hologos, né, do João 1:1, mas quando você vai em 1 de João, deixa eu só achar aqui no grego, estou puxando ele aqui. Só para citar certinho, aqui, ó. Hoen apearches, ou seja, o que era, o Hoon desde o princípio. E o que era ainda faz Hoon ecoando Êxodo 3:14, né? O Hoon lá do Êxodo 3:14. Pode ser um eco ali, principalmente vindo do apóstolo João, ali em 1 de João. Conectando com o capítulo 1 do Evangelho de João, mas a carta de João, gente, o que era desde o princípio é o Hoon. É muito legal. Então, sim, mostra, sim, um Jesus que sempre existiu. Você é adepto da teologia Goimi, que faz que remete a Êxodo
3,14, quando Deus diz, eu sou o que sou, e Jesus quando diz, é igual a mim, existe uma intenção de Jesus em remeter a Êxodo 3,14? Não diretamente. Eu defendo por tabela, Elton. Eu acho que pode ter uma reminiscência de Êxodo 3,14. Concordo com alguns comentários que pode ser um eco secundário, mas para mim a referência primária, quando Jesus fala que antes que Abraão existisse, eu sou, vem do contexto. Quando você lê o capítulo 13 de João, ele vai falar lá no grego que para que creiais e saibais, né? Ele cita exatamente o que está na Septuaginta de Isaías 43:10. Isaías 43:10 está rina pisteuzete, aí passam algumas palavrinhas, hot ego em mim. Quando você vai para João 13, ele usa exatamente essa expressão, rina pisteuzete, hot ego em mim. O que isso prova? Que Jesus, citando ali na história de João, né, na narrativa de João, tem Isaías em mente. Então, quando ele fala que eu sou, aí é só você ver onde que está esse contexto de Isaías 43. Desde o capítulo 41 até na sequência, né, de um punhado de capítulos ali, ele enfaticamente está falando do Anihu, que na Septuaginta, traduzida para o grego, é ego em mim. Ali não é o Asher Rei, não é a mesma coisa do hebraico que está lá em Êxodo 3,14. Mas o Anihu que está ali também é plenamente divindade, também falando claramente de Deus. E Jesus se colocando como Deus, mas o Deus que está sendo citado em Isaías, não diretamente em Êxodo. Eu acho que pode sim, por tabela, ter uma reverberação, porque é um texto muito teológico, mas eu sou adepto, Elton, de defender mais a conexão com Isaías 43 e o seu contexto ali. Apenas para botar lenha na fogueira, Wayne Gruden, a sua Teologia Sistemática 2020, a ansiedade é um atributo que pertence a Deus e ao Filho igualmente. Cristo compartilha a natureza divina plena, incluindo a autoexistência. Página 252. Luiz Berkoff, como verbo eterno, Cristo possui em si a vida e, portanto, é autoexistente. João 1,14. Nele estava a vida. Isso está na Teologia Sistemática de Luiz Berkoff, que é muito utilizada no meio pentecostal, né? E aí você tem também a patrística, né, que vai falar sobre isso aí que o Luiz falou, do Concílio de Nicéia, de 325, e por aí vai. Bem, apenas botando lenha na fogueira, tá, gente? Cadê os antagônicos às proposições de Luiz? Então, deixa eu ver o que é que nós temos aqui. Cadê? O que é que nós temos aqui? Comentário UTI. Não, isso aqui eu não vou pescar isso aqui, na ofensa. Deixa eu ver isso aqui. Do Jacob. Seu argumento também estão brigando. Não vou pescar isso aqui, não. Deixa eu ver o que é que nós temos aqui. Pergunta: Jesus é Espírito? A pergunta do Carlos está interessante. Pergunto: Jesus Cristo em Espírito, é o Espírito em... Tem que melhorar a forma de escrever para facilitar a leitura da gente. Jesus em Espírito em... Jesus em Espírito é o autor da sua própria existência humana? Jesus em Espírito é o autor da sua própria existência humana? Interessante. Entendi. A pergunta. A resposta é simples, mas não é fácil. Né? Aliás, é ao contrário, é fácil, mas é simples. Pericorese. Pericorese, porque quando ele ressuscita, é só olhar para a sua ressurreição. Quando ressuscita, fala que o Espírito ressuscitou Jesus, que o Pai ressuscitou Jesus, eu mostrei isso na outra live, e que Jesus reconstruiu o próprio templo dele. Então, como é o diagrama de Venn, imagina lá. Então, não tem como, e é uma analogia limitada ao diagrama de Venn. Mas, claramente, Jesus é o autor da sua própria existência, porque ele é um em essência, em termos de essência com o Pai, pode ser autor da sua própria existência humana. Como pessoa, né? Aí sim você vê essas diferenças do Pai gerando Filho, o Espírito Santo gerando Jesus ali, inclusive que entra em alguns debates interessantes quando a gente vai falar sobre a pessoalidade do Espírito Santo. Mas é isso aí, pericorese. O Abilam Souza, e Abilam, beleza, cara? Professor Luiz e Elton, 1 João 5, versículo 7, realmente é uma adulteração do texto original. Esse texto seria um espúrio? Seria espúrio? E aí, Luiz? Vou dar minha opinião. O Newton e outros caras manjam mais de patrística do que eu, vão poder falar melhor com base na patrística. Mas, no mínimo, é inconclusivo, tá? Para mim, no mínimo, é inconclusivo. Na melhor das hipóteses, mas a minha opinião, olhando para a crítica textual, não para a patrística, olhando para a crítica textual. Para a crítica textual, para mim, é espúrio, tá? Por exemplo, quando você vai para Erasmo de Roterdã, quando ele vem com um novo instrumento, né?
desde aquela época onde você teve o processo de latinização da igreja, aí existe lá aquele movimento ad fontes. O que acontece? Erasmo de Roterdã, nas suas versões, se eu não me engano, na terceira versão do Novo Instrumento, que ele vai colocar esse texto aí, você vê que ele coloca a contragosto, tudo indica. Então, é um negócio meio forçado, por quê? Porque ele tem um punhado de textos, que daí que vem o texto Receptus daquela época, né? Daqueles primeiros manuscritos que vêm por causa da perseguição do Império Otomano no Império Bizantino, e aí se espalha pelo mundo essa percepção, né, de ad fontes, de voltar aos manuscritos. Os manuscritos que Erasmo tinha e outros caras era ainda limitado e era muito do majoritário, né? Esse texto conhecido mais como majoritário hoje. Embora a teoria majoritariana, principalmente mais recente, é um negócio, um movimento meio recentão mesmo aqui, que começou a pegar no Brasil. Eu sou já mais adepto ao texto crítico, confesso, tá, Elton? E no texto crítico, quando você começa a perceber textos mais antigos, você não vê essas leituras, e claramente, para mim, quando você compara os manuscritos, as famílias, as cópias das cópias, você vê que, cara, para mim é muito claro que foi uma inserção em texto espúrio. Tá? Eu não uso, não trabalho com esse texto. Prefiro não trabalhar. Se um dia descobrir um manuscrito diferente, se houver algum achado ou outras evidências, aí a gente pode voltar a discutir. Para mim, hoje, esse realmente é um texto espúrio. O texto crítico ele é o melhor acatado pela academia. No entanto, a nível de história, né? O texto majoritário ou o texto recepto, que é oriundo do majoritário, conservado pela cultura bizantina. E sim, eu particularmente eu entendo como documentos válidos, mas sim, a prevalência é o texto eclético realmente. Até porque a própria academia acatou, né? O texto crítico, né? Então, agora nós temos. Então, sim, existem algumas razões que podem ter. Que podem ser essas razões que possivelmente justifiquem os acréscimos ali aos comas, né? Por exemplo, os comas joaninos, por exemplo, coma joanino, aquela porção que não tem na Bíblia, no texto mais eclético, mas aí o texto majoritário já traz aquela composição. E aí, por que essa composição está no texto majoritário e não está no texto eclético, né? Aí vai existir algumas especulações de porquês, mas será que é isso mesmo? Bem, vamos então seguindo adiante aqui. Comentário UTI, útil. Luiz, concordam? Elton, Luiz, concordam? Eu, particularmente, não tenho que concordar ou discordar, tá? Quem tá na agulha é o Luiz, eu estou só apertando o dedo. Luiz, Elton, concorda comigo? A Trindade é a perfeita comunhão onde ninguém quer ser maior ou acima de ninguém? O que é? A Trindade é a perfeita comunhão onde ninguém quer ser maior ou acima de ninguém. Perfeita comunhão de três pessoas, perfeita comunhão de um único Deus. Vamos lá, pode ficar à vontade. Sim, é isso que eu falei na nossa última live sobre pericorese. Quando eu falo de pericorese, é justamente essa comunhão, essa dança da Trindade, em que, embora você tenha os papéis e as funções, existe uma hierarquia, é uma hierarquia como do marido ser o cabeça da mulher, né? Não é ontologicamente maior. E aí eu mostro textos, inclusive, onde você vê os autores bíblicos citando Pai, Filho e Espírito, e às vezes alterando até essa sequência. Às vezes coloca o Pai depois, o Espírito antes, Jesus depois, na sequência de citar os três. O que traz aí, inclusive, aplicações para a vida da igreja muito interessantes, em que, embora existam papéis e funções entre nós, distintas e submissões uns aos outros, mas também existe um nível de comunhão em que a gente não está disputando por glória ou por holofotes. Isso você vê na Trindade, no próprio papel da missão, né, de Deus. Deus ele envia seu Filho, depois o Pai e o Filho envia o Espírito, aí depois o Pai, o Filho e o Espírito envia a igreja, e Jesus glorifica o Pai glorifica Jesus, está lá no Evangelho, aí depois o Espírito também vai glorificar e apontar para Cristo. Então é uma dança onde não existe disputa. Isso é muito bonito, eu acho que a gente deveria fazer o mesmo e seguir o exemplo do nosso Deus. Ok. Deixa eu ver o que nós temos aqui de perguntas. Deixa eu ver aqui o Eclesiastes Versos não é uma pergunta objetivamente para ti. Deixa eu ver aqui. Luiz, por favor, explica por que existe pai e filho. Quando isso foi decidido?
Aham. A gente fala de funções, e aí tem uma discussão, tá, Milton? Para ser bem transparente, existe uma linha de teólogos que acredita na geração eterna do Filho, por exemplo, e que existe uma processão, né, é o termo. E aí eu prefiro deixar para os meus colegas, que eu brinco que a gente discute às vezes, né, Elton? Mas aí é sparring, né? Sparring, né? Uhum. Não é briga, é sparring. Não é a luta, não é a luta oficial. Só o treino ali. E existe uma discussão, sim, se existe uma processão eterna, né? Então, Jesus é eternamente gerado. E aí não é uma heresia, necessariamente, porque eles dizem assim, né? Eu não digo assim, mas quem diz é que Jesus é gerado, mas assim, o que é gerado do Pai é um filho, legitimamente filho. Então, o homem é perfeitamente homem, se eu gero meu filho, ele é perfeitamente homem também, ser humano. Então, se Deus é perfeitamente Deus e gerou Jesus, é perfeitamente Deus também. E isso não num espaço de tempo onde Jesus começou a existir, não. Eternamente gerado, desde a eternidade. Então é uma relação eterna, entendeu? Enfim, eu tenho meus questionamentos filosóficos e bíblicos sobre isso. Eu prefiro dizer, aí vamos para o meu lado, eu prefiro dizer, embora eu reconheça que não é a posição mais antiga, né, em relação aos pais da igreja, mas temos muitos teólogos que vão por essa linha, de que essa relação ela tem a ver com a revelação da Trindade no plano da salvação, a Trindade econômica de fato. Então, que na eternidade não necessariamente existiam essas relações desse jeito. E aí são termos condescendentes, em que Deus se revela dentro do processo da salvação. Tá? Tem várias discussões aqui, eu acho que caberia uma live, um debate só sobre isso, mas nada que fira ou que seja uma heresia para um lado ou para o outro. Ok, maravilha. Bem, senhoras e senhores, vocês viram aí as apresentações do Luiz, né? Estamos caminhando aí, deixa eu ver como é que tá aqui no YouTube, deixa eu ver aqui os comentários. É isso aí, gente. Eita, aqui tá pegando fogo. E aí, Luiz, hoje nós vamos fazer o acabamento final mais cedo, né? Você quer apresentar mais algum slide, alguma coisa? Eu queria fechar com uma palavra sobre o Evangelho, Elton. Sim, Me permite, super à vontade. Com toda a reverência ao Deus que eu sirvo, né? E aí, quem quiser subir na live na próxima também, enfim, a gente vai fazendo as nossas Sexta-feira, Luiz está de volta. Desculpa, Luiz. Opa, isso aí. E ó, eu desafio a galera aqui, chamo para o ringue, para a arena apologética, mas é para o bem, é para alcançar vidas. Eu tenho certeza que está sendo muito proveitoso para muitos aí que estão ouvindo. A unanimidade é burra, né? E, você ouvir o contraditório é importante para crescer. Claro que da maneira certa e guiado da maneira correta. Mas eu quero dizer o seguinte: por que eu gosto tanto de falar da Trindade, dentre outros motivos, Elton, e gosto tanto de falar de Jesus? Sim. Porque ele é meu Senhor, ele é meu Salvador, ele me salvou, ele comprou o preço para água na cruz. E essa galera que nega a divindade de Jesus, eu digo, cara, não entendeu o que é a cruz. Não entendeu o que foi feito na cruz. Porque o mínimo pecado que eu cometo contra um Deus que é infinitamente maior do que eu, me faz um devedor infinito. Você imagina, eu tô andando num Fiestinha, aí bato com uma Porsche. Você acha que eu vou pagar o para-choque do meu carro e vai pagar a Porsche que eu bati? Não. Eu não firo Deus, mas eu ofendo ele com a minha dignidade. Eu ofendo a dignidade dele. E o preço que nós temos contra Deus é infinito. Não é uma criatura que Deus criou que vai pagar o preço da humanidade. Não é uma frota de anjos. Quem é o único ser do universo que tem um preço infinito para pagar um Deus infinito, senão o próprio Deus infinito, gente? É só Deus que tem esse preço da cruz. Por isso, só Ele pode ser o nosso mediador. Ele tem o preço, entende? E aí eu cito os teólogos sistemáticos, Elton. Eu já acreditava, eu acho engraçado isso, muitas coisas que eu lia e pensava, depois que eu fui lendo os teólogos, a teologia sistemáticas, os pais da igreja, você vê que quase nada do que a gente fala já não foi dito anteriormente, algum século atrás. E não diferente disso também. Por que Deus não poderia ter colocado uma outra criatura na cruz? Porque só Jesus, só o Filho de Deus, legitimamente Deus. Eu vou citar aqui os teólogos sistemáticos rapidinho, Elton, que faz parte aqui de alguns trabalhos que eu escrevo. O Wayne Grudem, por exemplo, ele faz a seguinte colocação. Vou citar o Wayne Grudem, que é o clássico. Só alguém que fosse Deus infinito poderia arcar com toda a pena de todos os pecados de todos os que crescem nele. Qualquer criatura finita não seria capaz de arcar com tal pena. A salvação vem do Senhor, e toda a mensagem das Escrituras é moldada para mostrar que nenhum ser humano, nenhuma criatura jamais conseguiria salvar o homem. Só Deus mesmo poderia. E só alguém que fosse verdadeiro e plenamente Deus poderia ser o mediador entre Deus e homem.
Aí, citando também o Bray, Gerard Bray, que vai dizer assim sobre as Escrituras: o Filho de Deus tornou-se pecado a nosso favor sobre a cruz. Strong, outro teólogo sistemático, vai dizer na sua teologia sistemática assim: o abismo entre Deus e a mais exaltada criatura é infinito. Só alguém que é Deus pode reconciliar-nos com Deus. Igualmente, a gente tem a palavra de Josh McDowell, um apologista bem famoso, que é depois, o filho dele é Cia McDowell, também o mais recente. Ele diz assim, que quando Jesus veio em carne, não somente era homem finito, mas também Deus infinito. E aí, enfim, gente, é realmente algo para a gente pensar e muda totalmente a nossa vida. Eu digo, Elton, conhecer quem verdadeiramente é Jesus muda a nossa vida. É a minha preocupação sincera, abrindo meu coração aqui para vocês. Uhum. Eu faço isso porque eu creio no Evangelho de Jesus e eu temo, eu não acho que quem nega a divindade de Jesus tenha salvação, Elton. É a minha convicção. Eu prego porque eu espero que pessoas alcancem a verdadeira salvação em Jesus, o preço pago na cruz. Tem muita gente que eu entendo que está indo para o inferno e que prega um falso Cristo, serve um falso Cristo que não pode salvá-lo. O Filho de Deus, singular, ó, o Filho, legitimamente o Filho de Deus, esse pode te salvar. Ok, Brasil, nós encerramos mais uma programação por aqui. Ainda dá tempo de você estudar no curso Formação em Grego Koiné. Porém, você vai pegar as aulas em andamento, as primeiras aulas você vai já assistir gravadas e não mais ao vivo. As aulas que acontecem, por exemplo, amanhã, são aulas ao vivo, tá? Então, amanhã às 10 horas da manhã teremos aula e você pode estar com a gente. Basta você falar comigo lá no privado. E aqui eu agradeço a presença do professor Luiz Eduardo, um grande professor, escritor, grande acadêmico. Obrigado a você que nos deu a honra da sua audiência, nos deu essa força estando conosco até agora. Fiquem todos com Deus. Que Deus possa abençoar a casa de vocês, a vida de vocês, em nome de Jesus. Luiz, um abraço para você, fica com Deus. Um abraço, Brasil. Obrigado. Sexta-feira, link aberto para todos aqui no Arena Apologética com o Luiz, professor Luiz Eduardo. Solta a vinheta. Vai sentir essa força que nasce do saber. Argumenta e refuta até o amanhecer. A mostrar o caminho, a arte de convencer. Com palavras certeiras vamos juntos vencer. Debate é a nossa dança, dedicar com esperança cada ponto importante. Vamos juntos adiante. Na areia